Olá, queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É com grande alegria que aqui estamos novamente, à procura de Jesus, à procura dos seus ensinamentos e à procura da nossa reforma íntima. Hoje trazendo esse item do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Aqui, meus irmãos, nós vamos lidar com a lei do amor, que é a lei de Jesus, que é a base do cristianismo. Então, é um capítulo muito importante e que nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte do item 1 ao item 10 e na segunda parte faremos o encerramento até o item 15. Sejam todos muito bem-vindos. Como primeiro item, o maior mandamento. Sempre lembrando que nos começos de capítulo, Kardec traz uma passagem de Jesus. E ele traz aí essa passagem de Mateus, no capítulo 22. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, eles eram rivais, e Jesus deu uma lição lá nos saduceus. Juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando provocar ele, tentando ver se ele errava, se ele falava alguma coisa que pudesse o condenar, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior primeiro mandamento. Então, esse é o mandamento mais importante. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, gente, Jesus vai resumir aqueles 10 mandamentos de Moisés com esses dois, porque se a gente for pegar cada mandamento que contém no Velho Testamento, nós conseguimos reduzir no entendimento que é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, para a gente começar esse estudo, nós vamos salientar essa questão aqui, ó. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então Jesus está nos contando que o mais importante de tudo, o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas será que a gente ama Deus de verdade? Será que a gente gosta de Deus de verdade? A gente gosta mais de Deus ou a gente gosta mais do nosso filho, da nossa mãe, do nosso cachorrinho que está todo dia com a gente? O conceito de Deus para a gente ainda é difícil. É difícil a gente entender o que é Deus. Então, até para a gente conseguir seguir o primeiro mandamento, nós percebemos que nós temos alguma dificuldade. A gente lembra de Deus quando faz oração, lembra de Deus quando a gente recebe uma grande bênção, quando a gente escapa de alguma coisa ruim. Mas o nosso sentimento de amar a Deus é um sentimento ainda confuso, que a gente não sabe direito como que é. Às vezes a gente sente a presença de Deus. Quando a gente vai na natureza, quando a gente se envolve, às vezes em meditação, nós sentimos a presença de Deus. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas ainda parece uma coisa distante. Então, já de cara, quando nós vamos estudar a lei de Deus, a lei de Jesus, aquilo que ele nos propõe, nós percebemos que a gente tem algumas dificuldades e que, durante esse capítulo, nós vamos tentar entender melhor o que é esse amar. Se nós temos essa dificuldade de entender Deus e sabemos que nós devemos cultivar a fé, mesmo não o entendendo, nós devemos acreditar, devemos estar pensando em Deus, orando, nos aproximando dele,
nós vamos tentar entender o segundo mandamento que Jesus nos traz aí, que é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente pensa nisso, o primeiro amor que nos vem à cabeça é esse amor que a gente está colocando aí das carinhas, né? Que seria a paixão, que seria o amor às vezes até da sexualidade, ou seria o amor familiar do filho, da mãe, do pai, mas não é isso, ou não é só isso, lógico, esse também é um amor verdadeiro. Mas amar ao próximo como a ti mesmo é muito mais amplo. E conforme coloca Kardec aí no item, o amor ao próximo como a ti mesmo seria a expressão mais completa da caridade, pois é fazer ao outro o que nós queríamos que o outro nos fizesse. Então, se eu estou lá numa noite, acabou a gasolina do meu carro, escuro, o que eu mais gostaria que alguém fizesse por mim? Que alguém parasse, me levasse no posto, eu enchia lá um galão e voltasse para o carro. Pois sempre que a gente fizer a caridade a alguém, a gente está fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. Então não tenham dúvida, meus irmãos, que uma forma de amar ao próximo é fazer a caridade. Então nós sabemos, decore salteado, fora da caridade não é salvação. Ah, mas espera aí, a lei de Jesus, a lei de Deus não é lei de amor? É a mesma coisa. Fazer a caridade é uma lei de amor. Estaríamos respeitando aquilo que Jesus nos fala. E mais, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, porque eu vou estar deixando de pensar apenas em mim, de viver em busca das minhas necessidades, sejam elas materiais, que é a grande maioria, a necessidade do trabalho, do ganho material, da compra, a necessidade do meu descanso, do meu alimento. Nós vamos abrir mão dessas coisas que são todas passageiras e vamos estar dando mais do nosso tempo em benefício ao próximo. É lógico que a gente fala isso sabendo da importância que é termos o dinheiro, termos uma reserva, nos alimentarmos, termos a nossa roupa, mas o princípio que Jesus nos traz não é esse. Jesus nos traz a importância de darmos, de sermos caridosos, de estarmos pensando muito mais no outro do que na gente mesmo. Então fica aí o nosso recado dessa noite, né, trazido aí nesse item, que é: fora da caridade não há salvação. No item seguinte, dai a César o que é de César. Uma passagem bastante conhecida no Novo Testamento, em que mais uma vez os judeus, principalmente aqueles que eram letrados, né, os fariseus, que eram os estudiosos do passado, né, da época de Jesus, eles mais uma vez procurando achar em Jesus erros na sua conduta para poderem acusá-lo e destruí-lo, eles viviam aquela época com um grande problema que era o domínio romano. E dentro desse domínio romano, os judeus eles tinham que pagar ali um imposto. E isso era um ponto de grande dificuldade para eles, né? E eles, tentando Jesus novamente, né? Eles perguntam: e aí, mestre, o que você nos diz? Devemos recolher o imposto? Não devemos recolher o imposto? E aí Jesus os chama a atenção e fala, né? Hipócritas, por que me tentais? E explica que para que eles pudessem olhar ali a moeda e ver de quem era o rosto ali na moeda. E completa dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando nesta passagem, mais uma vez,
como Jesus não ficava apenas na teoria. Diferente de muitos outros que passaram pela humanidade, além de ensinar o que é certo, além de demonstrar para as pessoas os valores, Jesus era exemplo do que ele fazia. Ele foi o único espírito perfeito que aqui na Terra esteve. Então, em momento algum, ele cometeu algum erro. E aqui mais uma atitude de amor. Amor porque ele não deseja o mal de ninguém. Ele respeita a opinião, por exemplo, até dos romanos, né? E olha como Jesus ele é diferente da gente. Nós estamos sempre voltados às mesquinharias, às coisas pequenas, né? Às miudezas do nosso dia a dia, nos contaminando. Por exemplo, com discussões sobre política, com discussões sobre a esquerda, a direita. E Jesus não estava preocupado com nada disso. A preocupação de Jesus são as coisas da alma, as coisas eternas, são a nossa conduta pessoal, moral. E ele sabe que o mundo é passageiro, que imperadores surgiram e imperadores se foram. Então é uma lição de amor o que Jesus faz, respeitando ao próximo. E é esse o recado que ele nos dá. Quando nós tivermos momentos de contendas, momentos de briga, momentos de discussão, devemos também nós pararmos e meditarmos. Puxa, isso vai fazer diferença nesse universo que é tão grande, nesse universo que é eterno, que nós somos nada frente ao período de anos e séculos que a humanidade já existiu e que vai existir. E que essas pequenas coisas a gente deveria deixar para trás. E fazendo isso, deixando para trás, nós estamos esquecendo de nós mesmos, deixando de lado a nossa vontade. E estamos amando ao próximo como a nós mesmos, segundo recomendado pelo Pai. Para tentarmos ilustrar um pouquinho melhor essa necessidade do amor ao próximo, eu vou trazer para vocês aqui essa passagem presente lá no capítulo 35 do Nosso Lar, que tem como título Encontro Singular. Só para lembrar, o André Luiz, depois que ele se recupera do umbral, ele é acolhido na colônia espiritual do Nosso Lar, passa ali por um período de tratamento, depois alguma aprendizagem, e ele começa a trabalhar ali nas câmeras de auxílio, né, nas câmeras de regeneração no Ministério de Auxílio. O primeiro dia é maravilhoso, ele se esforça, ele se dá bem, ele é elogiado. No segundo dia também, ele tem um trabalho muito bom, e depois ele vai numa palestra da ministra veneranda e sai feliz, contando vantagens. No terceiro dia, ele encontra o Silveira. O Silveira, não sei se vocês se lembram dessa passagem, ele viveu na época lá de André Luiz no Rio de Janeiro, na época do pai do André Luiz. O André Luiz ainda era jovenzinho e o Silveira estava doente. Tinha 2 filhinhos doentes, a mulher que estava cuidando da casa e o Silveira doente. E o Silveira devendo dinheiro para o pai do André. O pai do André era um comerciante muito astuto, um comerciante muito bom, né? E o André, naquela época, muito rígido, né? E a esposa do Silveira foi à casa do André, chorando às lágrimas, implorando para que o pai do André Luiz não fosse cobrar na justiça aquela dívida. A mãe do André, que é um espírito já que habita colônias espirituais superiores por tudo que ela fez, né, durante a sua vida na Terra e outras encarnações, tentou falar com o pai, tentou falar com o filho, entendeu a situação de penúria daquela família, a dificuldade. Mas o marido ficou até bravo com ela, né? Depois ele até repreendeu a mãe do André Luiz e
não aceitou e foi cobrar na justiça o Silveira. E depois disso, o Silveira sumiu. E quando o André Luiz encontra no nosso lar, ele conta lá, ele narra que veio como se fosse um filme. Ele lembrou momentos por momento aquele sofrimento que eles infligiram à família do Silveira. E ficou morrendo de vergonha. Silveira veio conversar com ele amigavelmente, e ele meio que saiu fora, assim, tentando se desvencilhar daquela situação. Depois, orientado, né, pela Narcisa, que estava ali trabalhando junto com ele, pela própria mãe do Lisa, Dona Laura, ele retorna para o Silveira para pedir desculpa. E fala para o Silveira que naquela época ele não tinha conhecimento nenhum, mas ele se sentia muito mal por tudo que eles fizeram de ruim a eles, né, que hoje ele não faria novamente. E o Silveira, meus irmãos, fala para o André. Fala, olha, André, você não precisa se desculpar de nada. Era importante para mim naquele momento que eu passasse por essa dificuldade. E essa dificuldade financeira, essa penúria que eu tive ali na terra, naqueles momentos de sofrimento, me ensinaram muito. E realmente o Silveira estava muito bem ali no nosso lar. E pelo entendimento que ele fez da situação, pela leitura que ele fez, pelo sofrimento, sofrer bem com a dificuldade, né? Passar às vezes necessidade de fome, necessidade de dinheiro, a vergonha de se ver falido, por passar bem por essa situação, o Silveira desencarnou muito bem, estando ali no nosso lar, estando a fazer as suas coisas. Mas vejam como uma atitude de amor poderia modificar toda essa história. Mesmo que fosse justo para a família do André, para o pai dele, que o que eles emprestaram devesse ser recebido de volta. Mas, por mais que fosse justo à visão dos homens, será que era justo à visão de Deus? Será que numa outra encarnação, o pai do André não era devedor de alguém? Será que ele não ficou devendo para alguém? E nessa encarnação passada, ele poderia ter feito ao próximo aquilo que ele poderia ter recebido na outra encarnação. Só que ele não fez. E aquele que não amou ao próximo, como a si mesmo, no caso o pai do André, a gente sabe pela história do livro que estava em péssimas condições há longos períodos, há décadas, nas regiões do umbral. Para a gente avaliar a necessidade da lei maior de Deus, que é a lei do amor. Se talvez naquela situação o pai do André tivesse feito a outro aquilo que ele gostaria que tivesse sido feito a si mesmo, ele estaria muito melhor. E o outro, que foi o Silveira, mesmo não recebendo o amor, ele conseguiu se equilibrar e desenvolver e tocar a sua vida para frente. Assim somos nós, meus irmãos. Mesmo que recebamos injustiças de alguém, nós devemos perdoar o próximo, que é uma atitude de amor. E recebendo essa injustiça, tolerarmos, aceitarmos a dificuldade que estamos passando com boa vontade, com fé em Deus de que tudo passa e que um dia estaremos melhor do que estamos agora. Então, mais uma vez aqui, a máxima, né? Fora da caridade não há salvação, é vista. Se o pai do André tivesse tido caridade, se o André, que na época ainda era moço, ele não foi responsabilizado, mas se ele tivesse agido de uma maneira diferente, nenhum deles estaria ruim, né? E o contrário, o Silveira, que foi prejudicado na outra encarnação, hoje está muito bem. Voltando então às nossas reflexões,
sobre o que seria o amor, entendendo que a reencarnação ela nos traz valiosos conhecimentos para que avaliemos a nossa situação atual, as causas do nosso sofrimento, mas também nós precisamos nos intelectualizar, nós precisamos entender como funcionam as coisas, porque Jesus veio aqui a nos explicar. Kardec nos trouxe o Espiritismo para clarear e para que a gente pudesse estar neste momento fazendo reflexões mais profundas para que possamos ser espíritos melhores. E quando a gente se pergunta o que é o amor, eu peguei aqui uma primeira frase aqui sobre o que é o amor, uma frase que está presente no dicionário. E lá fala: forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou relação social. Ou seja, gostar muito de uma pessoa da nossa família ou que a gente conheceu aí na rua. Mas, gente, tem um monte de definição sobre o que é o amor. Essa daí, ela engloba pouquíssima coisa, né? Porque aí não fala, por exemplo, o amor que a gente tem pelo nosso cachorrinho. E a gente gosta muito, a gente ama muito o nosso animalzinho de estimação. Não fala nada sobre amor a Deus. Então é difícil para a gente entender o que é o amor. Inclusive, é difícil a gente entender o que é amar a si mesmo. Será que eu me amo? Por uma lei de ação e reação, nós sabemos que não devemos fazer mal ao outro, pois isso estará nos trazendo mal a mim mesmo. Então eu sei que se eu ficar pensando mal de alguém, eu vou receber esse mal de volta. E eu vivo pensando mal do próximo. Será que eu me amo? Sabendo desta lei, como todos nós espíritas sabemos, ainda assim ficamos a falar mal dos outros, a pensar negativamente. Será que eu me amo? Nós sabemos que devemos cuidar do nosso corpo, porque é um talento que Deus nos deu que a gente deve preservar para poder usar da melhor maneira possível e aproveitá-lo nessa oportunidade de crescimento que é essa existência. Mas eu cuido do meu corpo? Será que eu maneiro na alimentação? Será que eu uso substâncias viciantes? Será que eu durmo bem? Será que eu faço a prática do esporte? Será que eu estou cuidando de mim? Geralmente não, né, meus irmãos? Nós abusamos das bebidas, nós abusamos do açúcar, da gordura, a gente dorme mal, a gente vive estressado, mesmo sabendo que isso é ruim para a gente. Será que eu me amo? E mais, sabemos também da importância da lei do progresso e a lei do trabalho, mas a gente vive querendo matar trabalho. O que a gente mais gosta é quando chega a sexta-feira que vai descansar. Segunda-feira é um sofrimento, porque tem que voltar a trabalhar. Será que eu me amo? Porque tá lá que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou crescer espiritualmente. Lá no nosso lar, quanto mais se trabalha, mais ganha o bônus hora. Será que eu me amo? Deixando de lado a importância do trabalho e pensando só em descansar? Estou trazendo isso aqui, gente, para que a gente entenda a complexidade do tema que é o amor. Para nós ainda, espíritos involuídos e pouco ainda inteligentes, esse amor que Jesus nos propõe ainda está muito distante da nossa realidade. Mas nós devemos tentar fazê-lo. Nós devemos tentar entendê-lo, porque esse é o caminho que Jesus nos recomenda. E aqui é a situação que a gente fica. Nós não entendemos direito o que é Deus, sabemos muito pouco sobre ele. Sabemos que é o Criador, sabemos que é o nosso Pai, que é
é justo, que é bom, que é infinito, mas pouco sabemos de Deus e temos muita dificuldade em amá-lo. Amar a si mesmo também, pela nossa condição evolutiva, temos dificuldade em nos amar, temos dificuldade em exercer o auto-amor. Temos muito mais pensamentos egoístas em querermos as coisas para a gente do que um amor verdadeiro, haja vista que não seguimos aquilo que é bom para nosso corpo e para nossa alma, sabendo o que é bom. E então, já que temos dificuldade de seguir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, temos dificuldade de amar a nós mesmos, como é que vamos amar ao próximo adequadamente? Fica muito difícil. Essa mensagem é uma mensagem para que a gente se perdoe, meus irmãos. Não é porque nós tenhamos cometido algum erro no passado ou estejamos errando no momento, nós podemos nos sentir mal. Nós não devemos nos sentir mal, nós não devemos nos sentir culpados no sentido destrutivo da coisa. Devemos sim fazer uma autoavaliação daquilo que eu fiz de bom, daquilo que eu fiz de errado e tentar daqui para frente mudar atitudes, mudar pensamentos, mudar as coisas que nós temos feito. Mas trazer o sentimento de culpa vai nos deixar ligados ao passado e aí perdemos a oportunidade de melhorarmos o presente e termos um futuro que é o futuro que Deus reserva para nós. Vejamos aqui o que tem a nos dizer Chico Xavier sobre o tema. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor. Engraçado, né? Porque nós que realmente não somos nada, vivemos achando que sabemos de tudo, que podemos com tudo. E o Chico Xavier, que tem essa grandeza infinita, diz lá: se eu fosse alguém, se eu tivesse alguma influência, então vale a reflexão, né, da grandeza desse espírito que esteve tão próximo da gente, tanta coisa boa nos deixou. Mas a mensagem dele é exatamente essa mensagem que tem aqui nesse nosso capítulo, gente. O amor é o esquecimento de si mesmo. Sempre que a gente abrir mão de nós pelo outro, nós estaremos alcançando uma conexão com Deus que ninguém é capaz de tirar da gente. Nós estaremos plasmando para a nossa realidade pensamentos que fogem ao domínio da nossa matéria física e estará nos levando a estações espirituais superiores. O amar sem exigir recompensa, que dificuldade que é isso para a gente? E é recomendação do Chico, é recomendação de Kardec, e foi, sem dúvida nenhuma,
a maior recomendação de Jesus. Que nós possamos fazer pelo outro sem exigir que ele depois nos retribua. Olha a dificuldade que é isso. Muitas vezes nós estamos lá no trabalho e a gente ajuda um e ajuda outro e faz isso. Tudo que a gente quer é uma promoção, é ganhar mais. Ou às vezes é mostrar que a gente é bom, que a gente tem facilidade para fazer a coisa. Nós estamos fazendo muitas vezes o bem, mas exigindo uma recompensa, exigindo um reconhecimento. Dentro de casa é a mesma coisa. Vira e mexe, nós pousamos para os nossos familiares, para as pessoas mais próximas, como sendo superiores, escondendo as nossas fraquezas. Vamos aceitar quem a gente é e vamos procurar fazer o bem sem exigir recompensa. É difícil, mas é a recomendação do mestre. Esse aqui é um trecho extraído aí da Gênese de Kardec, talvez aí o livro mais profético da série kardecista, e ele traz esse item para a gente que é muito interessante. Esta ideia eminentemente justa da criação é necessário acrescentar aquela da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade humana. Então, além da reencarnação, da justiça, da criação de Deus, existe uma coisa que nós temos que estar sabendo, nós temos que estar informados e nós temos que abalizar isso, meus irmãos, porque isso é um dado trazido por espíritos superiores. A humanidade tem que ser uma humanidade solidária. E a gente traz isso aqui porque não existe solidariedade sem caridade, não existe caridade sem amor. Então não existe humanidade se não houver o amor. Ele diz lá, e ele grifa inclusive no texto, se estes astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o serão por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados em suas frontes com o mesmo destino, os quais devem se encontrar momentaneamente segundo suas funções na vida e se reencontrar segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É incompatível o sucesso individual. Todos nós devemos estar juntos, todos nós devemos estar próximos, pois é a partir disso que poderemos eventualmente um dia estarmos em lugares melhores, estarmos vivenciando situações de felicidade e estarmos ao lado do nosso Pai Celestial. Já a título aí de encerramento do nosso bate-papo dessa semana, fazendo aí uma introdução para a semana que vem, onde estaremos estudando principalmente aí o item sobre o egoísmo, o quanto somos egoístas, e vamos tentar entender em que momentos da nossa vida isso se exalta mais. Então, para a semana que vem, um convite muito legal, a continuidade desse nosso bate-papo. E o resumo de hoje, né, que é realmente a necessidade da compreensão do amor. Ainda enquanto espíritos, ainda nas condições iniciais da evolução, a dificuldade de se amar, mas a importância de estar procurando o entendimento e colocar em prática as lições de Jesus e as lições de Kardec. Eu gostaria de agradecer muito a todos pela atenção e uma boa noite.